antes e agora. Wesley, 17 quilos a menos depois que eu assinei como embaixador da VixLaser. Uma salva de palmas para mim. Essa foi a meta mais difícil. Mas quando a gente vê o Otávio lá, 6 horas da manhã, levantando aquelas toneladas e correndo na praia, fala, sim, eu também posso. Não é fácil. Tem dia que você vai com uma raiva, mas você vai com a raiva junto. É isso aí. Olha aí. Bom, vamos lá, vamos falar de como vender mais e melhor, de um jeito mais leve, né, em todos os sentidos. Pessoal, deixa eu só dar um clique aqui nesse bullet. Parece que a gente construiu o conteúdo juntos. Um sabia o conteúdo do outro, o título, mas não sabia o que estava dentro. Eu me identifiquei com a minha empresa como Gazela. É Gazela, né? E eu tenho uma coisa em comum com a VixLens. Estou fazendo 10 anos. Vivendo e sobrevivendo. Não foi fácil. Tenho um grande amigo aqui. Conhecemos há 27 anos. Descobri com o Serjão que quase todas as feiras óticas eu tive, 20 anos. Eu pensei até que tinha mais, eu me confundi. Eu falei, deve ter tido mais, não é possível, né? Só que eu transitei em outras esferas. Para poder voltar para o ramo ótico, eu tive que dar um rolê fora. Eu fui entender como é o mercado automobilístico. Fiquei sócio de uma empresa de inovação e estava ano retrasado treinando os donos de concessionária da Ford e fazendo a abertura da Semana de Inovação da Ford no maior campo de provas da Ford do mundo, que fica em Tatuí, interior de São Paulo. E lá a gente estava treinando como vender Mustang para os pilotos dos milionários e bilionários brasileiros, que fazem parada lá no aeroporto Catarina, onde nós, meros mortais, não temos acesso, mas é o velho da van, é o cara da CIMED, é o Neymar, onde chega lá, né? Passei ali Alcon, Bosch Lomb, Unilever, treinei a liderança da JBS Seara na época da pandemia, e por uma coincidência, quando a gente desenvolve pessoas, foi o ano que eles bateram o recorde de vendas e arrebentaram, né? Além do mercado de cerveja ali, que o Otávio deu exemplo, mas eles são os maiores vendedores de proteína, e daqui a pouco vem aí carne impressa, né? E o meu cliente querido, que é o CEO mais conectado do planeta Terra, que é o Otávio Torres. O cara mais conectado e que tem conhecimento, habilidade e atitude. Bom, frase não muito motivacional, mas o que te trouxe até aqui não te levará para o futuro. Vocês chegaram de uma maneira, vão sair diferentes, e tem gente que deve estar tremendo aí, que não sabe o que está acontecendo lá fora. Né? O que está acontecendo com o Big Brother, a novela Vale Tudo, né? Quem matou o Odete Roitman. Então, a gente precisa se mexer. Né? Já dizia um comediante que quem fica parado é poste. O mundo mudou. Muito ou pouco? Muito. Ah, vamos vender tudo agora pela internet. A inteligência artificial são os meus futuros funcionários. Não, mas eles vão ajudar. Só que nessa mudança, cada vez mais nós precisamos sentir cheiro de gente. Fizer uma bagunça maravilhosa ali com a equipe do Wesley, né, ali fora. E a energia. Quando a gente se reencontra e está num evento desse maravilhoso, com muita coisa na prática, a gente sai diferente. E quando eu me tornei consultor do Sebrae, eu não vou contar uma história. Fiz um cursinho no Hotmart e virei palestrante, como que é? Empresário da internet, né? Palestrante, influencer. Que não fiz nada acontecer, não, fiz acontecer. E eu tenho como demonstrar. Então, a gente precisa mudar. O mundo mudou, o consumidor mudou, mas eu quero tomar um cafezinho com aquele bolo de cenoura, né, com aquele cobertura de chocolate, o pão de queijo maravilhoso que a gente comeu aqui, né, que concorre com o nosso amigo lá de Belo Horizonte. Mas, para isso, a gente precisa do PPT.
Quem sabe aí o que é PPT? Ninguém? Ninguém arrisca? É o slide? Não. São pessoas, processos e tecnologia. Muito parecido com o que o Otávio falou. Sem as pessoas, sem o ser humaninho, eu não vou para lugar nenhum. Como que está o meu processo? Chegou uma época que eu sacaneava os diretores lá da Essilor e repetia o mesmo relatório, só mudava a data. A informação era a mesma. Se o diretor não reclamava, ele nem leu. Se ele não leu, não era necessário. E aí eu repetia. Chegou um dia e falei, mas você precisa disso mesmo? Tá? E você tem que perguntar para a tua equipe se aquilo que ele faz é porque sempre fizeram ou se é necessário. Senão você vai usar o tempo para outra coisa. Tecnologia. Quem aqui já usou alguma coisa de inteligência artificial, bate uma palma. Maravilha. Quem não usou, vai tentar usar hoje saindo do evento. Vai doer, mas vai usar. Vai perguntar para o filho, vai perguntar para o neto, para o amiguinho. Eu não domino esse mundo e nunca vou entrar. Eu sou do papel, mas entre para a parte da tecnologia. Varejista se sente ameaçado pela escassez de mão de obra qualificada. Eu fui contratar um estagiário para aumentar minha equipe. O finalista, marquei segunda-feira, dia tal, 8h30 da manhã. Ele apareceu? Não. Porque ele resolveu fazer outra coisa. Ele me avisou? Não. Dane-se. Eu mandei um e-mail dizendo que ele não estava mais como finalista. Aí a segunda opção entrou. Arrebentou. Não quero nem falar o nome dela, Isabel. A menina não olha para o celular. 20 anos, focada. Termina, e aí? O que mais? Eu falei, eu não estou preparado para o que mais. Eu pensei que você era mais lenta. Eu não estou preparada para esse tipo de pessoa que produz demais. Vou guardar ela numa jaula. E que ninguém olhe para ela. Aí eu contrato. Geração Z. Atrasos frequentes. Roupas inadequadas. E aí, mano, beleza? Eu falo muita gíria, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Emoji. Olha aí, 3 fotos. Impactou alguém. E dificuldade de lidar com a carga de trabalho. É muito para mim. Falei, minha filha, você não tem noção que era você tirar xerox da enciclopédia britânica ou da Barça para fazer um trabalho de escola. É como o Serjão que entregou o TCC dele, datilografado. E quando ele errava, passava o Reorex, não, essa página inteira foi para o saco. Próximo. Tive uma satisfação de participar de um reality show na Globo. Não era para falar esse nome aqui, né? Nós estamos na Gazeta. Olha aqui. 67 empreendedores desenvolvidos pelo Carlos Coan. 3º lugar como mentor, e conseguiu fazer com que 4 empreendedores chegassem no programa É de Casa, ao vivo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Uma salva de palmas. Sim, eu posso acelerar pessoas e desenvolver a população ribeirinha de uma Índia, do norte do país, que andou 3 horas de canoa. Quando ela ia chegando perto da civilização, a canoa virou, ela quase morreu, para tentar conectar com 3G e fazer uma sessão de mentoria comigo. Nunca tinha andado de avião. Aí a gente chega, o finalista da Expo Favela 2023, é capa da Forbes antes dos 30 anos. Vocês têm noção do que é isso? Um brasileiro negro da quebrada que fez um aplicativo contra o assédio às mulheres. Ele tinha uma chance para fazer acontecer. E acertou a mão. E a gente tem as nossas desculpas. Quem aqui assiste basquete NBA, levanta a mão. Uau! O que precisa fazer lá hoje? Cesta de 2? Não. Cesta de 3, voltar a defender e outra cesta de 3. Quem faz cesta de 2 já era. 100% da meta já era.
É 120, você entendeu? É 120 da meta. Fórmula 1. Os mecânicos dormem com o piloto. E mesmo assim erram. 0,001 milésimo de segundo. O cara perdeu. E eles treinam. E a gente coloca o nosso uniformezinho, vem segunda-feira para a empresa e fala: chá comigo. Sei tudo o que eu tenho que fazer. Não sabe. Você não lembra para quem você vai ligar. Você não lembra o BO, o follow-up que você tem que fazer. Aquela lente que o urubu pousou, que deu tudo errado. Fala, dá a notícia para o cliente. E é sempre com o cliente mais chato, claro. Tragédia, né, é o urubulino que atrai. E aí na Fórmula 1, a gente vê todo o treinamento, foco, atenção, mas equipe focada, preparada. E peraí, o piloto lá, ninguém ouviu o rádio. Acho que tem que melhorar, né? Olha ali seu concorrente lá. Será que tem como piorar? Pequeno detalhe. Erraram o abastecimento. Homem tocha. E os caras treinaram. E nós achamos que estamos preparados todo dia. Eu não estou preparado todo dia. Não sei quem comentou comigo. Falei, eu estou nervoso para subir no palco. Falei, para você é normal. Não. A gente não sabe o que vai rolar. Deu tudo certo? Testou? Sim. Algo pode acontecer. Então, você tem que ter um plano B. Por que o cliente compra da sua ótica e não compra do vizinho? Atenção para momento, plateia. Vamos sortear uma pessoa aqui. Bom dia. Me chamo Lorena, sou da Estilo Ótica, dentro do Vitória Parte Hospital, mais conhecido como Ótica Parte. Ele compra com a gente por causa do nosso atendimento, por causa da variedade de mercadoria que a gente tem, do preço também. Ó. Uma salva de palmas. Começa a escorrer aquele suor gelado. Você. Eu sou a Adriana, da Ótica Mykonos. Então, primeiro eu acho que pelo meu trabalho que eu faço na internet, né, que é muito importante, que chama atenção. Depois pela variedade de produto que eu tenho, pelo preço, pelo bom atendimento. Uma salva de palmas. O que será que eu posso fazer que o vizinho não consegue copiar? É gente. Eu conheço a sua empresa quando dá um BO. Aconteceu um BO num curso que eu comprei e eu meti no Reclame Aqui. Virou lá um demônio a empresa, né? Aparece demônio resolvido, absolvido. No dia seguinte me ligaram, eu sou a fulana do Customer Experience da empresa. Queria resolver seu problema. E quando eu mandei o WhatsApp, falaram, não, ao invés de cancelar sua assinatura, você pode incluir mais 2. Eu falei, você não entendeu. Eu quero economizar, não quero incluir mais gente pelo mesmo preço. Eu não quero mais pagar. Não, mas sua assinatura é vitalícia. Resumo. Cancelou. Eu acompanhei, ela acompanhou comigo o Reclame Aqui, cada bomba que eu fui desarmando, qual era o fio certo, e ela estava logada, limpei. Respondi e resolveu. Eu conheço o fornecedor quando eu tenho dor de barriga. Quando o seu cliente tem dor de barriga, como que você desarma a bomba? Anotem aí, não conte para o amiguinho do lado. Ótica, óculos. 2 produtos que nós temos acesso. Quais são? Quais são? Perfume e óculos. Eu posso ter um perfume de grife? Sim ou sim? Posso ou não? É acessível. Posso ter um óculos da mesma grife?
e começar a mostrar, falar, nossa, olha que óculos Jaguar, deve ter vindo junto com o carro do cara, né? Certo? Só que nós precisamos trabalhar muito mais. E não é preço, é valor. O ramo óptico conseguiu crescer no passado 5,3%. Nesse primeiro mês, em relação ao ano passado, cresceu 2%. Se você cresceu 1, você está abaixo. Se você cresceu 3, uma salva de palmas. Se você assustou com esse número, você vai ter que se mexer. O Espírito Santo corresponde com 2,8% do bolo do setor óptico. Conforme o Otávio investe aqui, investe de reflexo, esse número vai ter que aumentar. Gente, precisa enxergar? Sim. Tem que estar com um visual bonito? Sim. Tem que ter mais que um óculos? Sim. Tem que ter mais que uma cor de transitions de Inesse? Sim. Depois eu compartilho esses slides junto com os do Otávio. E a tendência de crescimento é fechar aqui o ano com 8,2. Tivemos 5,2, 8,2. Nós vamos ter mais detalhe no final com o Otávio para a gente poder fazer a amarração de tudo. Então, o que nós estamos construindo aqui? Uma história. Opa! Atenção. Alô? Alô? É comigo? Então, vamos fazer um momento agora. Momento. O que eu falei para vocês? Depois da minha apresentação, eu só preciso ir no banheiro, troco a fralda e coloco outra. Quando a gente fala de crescimento, tá? Valor agregado, o ramo óptico tem que aprender com o ramo da moda, principalmente moda feminina. A gente fala, ticket médio, tal, nunca se falou tanto do raio de ticket médio. E a quantidade de itens vendidos? Quantos óculos você tem, Serjão? Tá vendo? Em breve, Serjão John, amigo do Elton John. Só que a gente faz a primeira venda, já começa a suar. Ufa, vou me livrar da criatura que está na minha frente. Não. Data Coan. Quem aqui já ficou 1 hora com o cliente na frente, bate uma palma. 2 horas. 3 horas. 4 horas. 5 horas. Não, 4. Levanta a mão. Não. Agora uma salva de palmas para quem ficou 4 horas. Uma salva de palmas. Pessoal, se eu seguro a criatura na minha frente por 4 horas, eu não vou vender uma visão simples, incolor, certo? Eu vou vender óculos para a família inteira. Dicas do Coan. Vocês vão pegar o celular da criatura, vocês vão levar bem longe do balcão de atendimento e vocês vão deixar carregando. E se quiser sacanear um pouquinho mais, deixa até no modo avião e tira o som. A hora que você desconectou a pessoa do controle remoto das vidas, você vai ter todo o tempo do mundo para entender e atender o cliente. Porque ele chega com vários problemas, você não pode arrumar mais um problema. Então, é o momento de você entender a necessidade e vender mais que um óculos. Quantos óculos você vendeu? Pode contar, não? Tem concorrente próximo aqui? Não vou falar de valor. Conte a experiência de 4 horas de atendimento. Na verdade, eu vendi 2 pares de óculos. Foi valor agregado que eu vendi. Valeu? Muito. Vamos aplaudir. E não pode ser só quando o proprietário está lá. Sabe, comigo eles compram o valor. Sim, se você está viajando. E se você está doente? Quem é a criatura que vai vender? A ótica só funciona comigo. Tudo errado. Você tem que ser gerente de coquetel. Né? Olhar, ser estratégico, tudo aquilo que o Otávio comentou. Mandei bem, né? Consegui fazer um... Viu como precisa do Somebody Love? Clica para mim ali no xizinho só da... Você tem permissão? Muito bem. Desafios da ótica. Primeiro slide mais importante daqui. Atrair mais consumidores cuidando da reputação da empresa. Todo mundo vai pesquisar quantas estrelas vocês têm e quantas reclamações vocês têm. Não é para dividir com o amiguinho do lado. Daqui a pouco a gente fala no intervalo.
Preciso converter e fechar mais vendas. Ontem ligou um cliente meu, porra, sabe aquela câmera que captura as pessoas entrando para medir conversão? Você tem um fornecedor? Eu falei, tenho. Mas antes disso, pega um pedaço de papel e uma caneta Bic, você vai anotar, entrantes, 12 criaturas, né? Menos o carteiro, o motoboy da VIX Lens e tal. X criaturas, 12. Vendi para 2. E as outras 10? Só pediram orçamento. Não, compraram no seu concorrente. Porque eu dei um papelzinho. Então, vocês vão pegar todo o papelzinho de orçamento, vocês vão queimar na fogueira santa hoje à noite, para não usar. Ou vocês vão fazer um canhoto do orçamento e vão anotar o que a pessoa pesquisou, a armação, qual é o código, qual é a lente, qual é a dioptria e o contato dessa criatura. E vão ligar, Vicente, você não acredita, o que eram 10 dias eu vou conseguir te entregar em 5. Vem aqui, a gente fecha agora. Não é desconto de 50%. Eu vou agilizar a entrega com a mesma qualidade. Faz sentido? Sim ou sim? Aumentar o ticket médio, a quantidade de itens, acabei de falar para vocês. Proporcionar recompra. Cadê o sistema falando? Qual foi a última vez que Carlos Coan comprou? Não lembro mais esse cara. E o movimento está fraco. Tem 2 maneiras de eu vender mais. Essa é exclusiva minha, hein? Ou eu vendo mais para quem já é cliente, ou eu vendo para quem não é meu cliente. E eu vou dar dica para a gente vender para esses 2. Quem já é cliente, você tratou bem, adorei a gerente, o cafezinho, o atendimento, eu vou voltar. Fez um péssimo atendimento, eu vou detonar. E para quem não te conhece, a gente tem que ser digital, igual a minha amiga Adriana do Mykonos. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui de protagonismo. O que é protagonista e o que é antagonista? Olha como as coisas são muito parecidas. E nesse momento você vai lembrar da tua equipe. Alguns com raiva, alguns com carinho. Protagonista, corajoso, empático, simpático. Leal aos que estão ao seu redor, bom ouvinte, bom comunicador, solícito e inspirador. Esse faz parte lá do time, né, dos 20%, que equivale ao Pareto de 80% do seu faturamento. E o antagonista, curioso, submisso a sentimentos negativos, ó dia, ó situação, vai dar tudo errado, a economia está ruim, o planeta, né, meu vizinho, o síndico, é explorador, se aproveita do que o outro fez. Sérgio surgiu com uma ideia, eu falei, caramba, Vicente, tô com uma ideia aqui, bicho. Envolve o Sérgio na parada. Que medalha no peito, é resultado no caixa. É simpático também, mas é egoísta. Quer tirar vantagem? Detectar alguém? Não é para falar o nome, hein? Aqui não é sessão terapia. Faz esperando algo em troca. Então, se o Vicente me der uma lente Transitions de Ness, eu posso fazer aquilo para ele. Se ele não der, não. Consciência limpa. Parceria. Mente com facilidade. Ou inventa muita história. Ele é criativo, monta uma agência, né, de propaganda. E é invejoso. Conseguir identificar pessoas? Vai diminuir o time ou não? Cuidado com os 10%. Aqueles 10% estão aqui, ó. Com certeza. Segundo slide mais importante. Vamos repetir. 1, 2, 3. Somos. Ai, minha vida não vai para frente. Se andares com pangaré, pangaré serás. Estou falando de rico ou pobre, não. Ai, minha vida não vai para frente. Porque você continua saindo com aquele nóia lá. Certo? Esse momento vocês vão eliminar e bloquear mais 3 do seu WhatsApp das redes sociais. Aqui é quase sessão terapia. As pessoas estão cada vez mais distraídas, seletivas e exigentes. Nós, homens, vamos no banheiro, no mictório, a gente está com o celular e fazendo o que
E aí? Desconecta. Meu irmão foi renovar o visto dos Estados Unidos em São Paulo, e você tem que deixar o celular. Ele e mais 20 pessoas 1h30 numa sala, e ele não sabia o que fazer com o outro, olhar. A gente não sabe mais. É para falar, né? Vamos conversar? Vamos fazer amizade? Não. Todo mundo olhando para frente, não estou acostumado. Eu só olho para baixo. Olha que loucura a gente está. Para onde a gente vai parar, né? Sessão detox. O cliente pergunta por fatos, marcas, preços, serviços, opiniões. Só que o vendedor sonda e investiga sentimentos, crenças, sonhos. Qual é o seu sonho? Entrar na formatura da minha filha, com óculos XPTO, enxergando, levinho, né, transparente, 3 peças, ou rebuscado, que só eu quero aparecer. Sim. E será que a gente consegue tirar isso? Ai, não, o fulano entrou só para pedir orçamento. E você não trocou a ideia? Não, eu sou passivo aqui. Sou atendente, ele calceiro. Não! Percebem? Adorei. 5 fotos. Acho que foi o slide que mais bombou, hein? Exercitar escutativa. Fala que eu te escuto. Hoje, eu só ouço outra pessoa se eu estou usando óculos. Acontece com vocês, não? Não, peraí que eu vou colocar o óculos que eu não estou te ouvindo direito. Só que, na verdade, você tem que olhar para a pessoa. É rapport, né? Conexão. E olha o que ouvir bem faz com as pessoas. Atenção, esse tem que carregar, hein? Esse é importante. O ex-sócio do Trump. 1, 2, 3, internet. Hã? É. Ricardo Bellino. Agora vai funcionar. Bom, se não funcionar, depois a gente roda o vídeo. Ele virou sócio do Trump fazendo o quê? Ele teve 3 minutos para conversar no Trump Tower em Nova York, quando ele encontrou o Trump. Ele trabalhava na DHL, como entregador em Nova York. Ele virou sócio do Trump, falando do luxo, do que roda de dinheiro aqui no Brasil. Que lá em São Paulo tem fila para comprar uma Ferrari e tem gente vendendo o seu lugar, pagando 100 a 150 mil reais, porque eu quero receber antes do Otávio. Que eu quero tirar uma onda, eu vou postar no Insta antes que ele. Né? Olha a que ponto a gente chega. Porém, eu tenho que saber ouvir e tenho que saber processar. Se eu não ouço, eu não sei tomar uma atitude. E não adianta nada ter o ChatGPT se eu não sei fazer a pergunta certa. E tem um livro dele, vocês conseguem procurar também a podcast, é Ricardo Bellino. Tive a satisfação de encontrá-lo num TED Talk em Fortaleza. Rotina do gestor. Capacita a equipe, mas monta um calendário anual. Eu fechei uma parceria com a VixLens a longo prazo. Não existe a pílula milagrosa. E comecei com o pé direito, hein? No Vix Innovation Night, no Coco Bambu. Quem estava lá? Sensacional. Chopp geladinho no final, camarão. Tem que conhecer a fundo as políticas da empresa e estratégia. Define metas e acompanhe indicadores. Eu não tenho um sistema na empresa que é só o raio da planilha do Excel, você entenda o que você está fazendo. O que o Otávio acabou de explicar. Você não tem indicador, não adianta. Acelera, nem sei para onde eu estou indo. Define metas, conhece os produtos e serviços oferecidos. Quem aqui vende muita lente ocupacional, bate uma palma. Equipe comercial da Vix. Entenderam? Por quê? Vendi um progressivo. Não, vai vender uma ocupacional. Cadê? Eu ouvi o cliente, não. Mas eu estou sempre aqui no arroz com feijão. Tá, por isso que você está batendo só 100%. Para trabalhar comigo é 120%. Desenvolve relacionamento e network. Será que você vende para o seu vizinho? Que não seja seu concorrente, né? Esses dias eu perguntei, falando, não, é uma funerária, só trabalha uma pessoa. Eu falei, ó, mas ele precisa enxergar, né? Vai que ele tira o pedido do caixão errado. Lojas de shopping, não vende para quem está no shopping. Teve um case de sucesso de um vendedor do McDonald's, um cliente meu lá de Guarulhos, ele pegou o WhatsApp de todos os vendedores do shopping.
e mandava lá 5 para meio-dia. E aí? Rola o Big Mac? Com aplicativo, com desconto. Rola. Meu, o cara virou um case de sucesso. Ele montou o e-commerce do McDonald's. Foi premiado, só o cara vende McDonald's. Vai, entrega, ele vai, isso aqui, organiza a equipe. Quem pediu para ele fazer isso? O franqueado, não. Ele tem meta. Até o top que ele vai colocar, ele tem meta do top que ele vendeu a mais. E a gente acha que está bombando em ótica. Não está. Bom, como criar valor nas suas vendas? Entender a necessidade dos clientes, conhecer as características e benefícios dos produtos, adequar benefícios às necessidades dos clientes. Estávamos falando aqui sobre filtros, né? Síndrome de Irlen, algumas coisas que o Sergião é pica das galáxias disso daí. A gente estava comentando o quanto as pessoas que não enxergam não têm noção qual o problema deles. Às vezes é neurológico, é problema de neurovisão. Minas Gerais é referência nisso. Filtro medicinal que custa $1.000 o filtro, fora a lente. Olha que venda gostosa. E cadê o médico para fazer isso? E cadê o especialista? E cadê? Tem cliente para isso? Um monte. Tem fila para ser atendido. Vai falar, não, no Espírito Santo não tem isso. Tem. Seja referência para o cliente passando segurança. O cliente não quer precinho. Ele quer a segurança que ele vai enxergar. E estamos evoluindo no mercado. Eu sou da época que quem tinha o melhor produto. A lente Orma 15, mais fina, mais não sei o quê. Aí fizeram lente mais fina, aí não cabia na canaleta do fio nylon. Aí agregamos o anti-risco. Hoje, a quantidade de lentes que vocês têm na VixLens, vocês têm que estudar a fundo a tabela. Tem muita coisa que vocês não têm noção que vocês podem vender. Estamos ainda na fase do serviço e atendimento. Estamos ruins pra caramba ainda, não só em ótica. Muito lugar nós somos mal atendidos. Esses dias eu fui comprar um confeito para minha mãe, entrei na loja, a mulher falou, não sei que produto é esse não, fala com a fulana. A fulana, deve ser a última prateleira. Eu falei, cadê o dono? Não está aqui. Falei, com certeza a loja vai fechar. Uma salva de palmas, fantástico. Fantástico. Puta estratégia. Quem quiser pode seguir, viu? E passar para a experiência. Como será que eu faço a experiência na ótica? Como crio o ritual de experiência na ótica que vocês vão ficar sabendo mais tarde? Que eu já fiz meu teste. Unindo tecnologia, cafezinho, pão de queijo, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Quem aí salivou, hein? Que maravilha. Nós vamos ter que arrumar um lugar para comer o bolo de cenoura. Para nós, Otávio, tem uma academia que está montando tripé e contratando fotógrafo para tirar as melhores fotos. Eu queria saber quem tira as fotos do Otávio, que eu não consigo. Eu só tiro das minhas pernas e spinning lá, bike indoor. Desculpa, é o óculos. Vou ter que comprar. Ou vou ter que comprar um Ray-Ban lá na 25. Olha que coisa diferente. Custou quanto? Quase nada. Personalização. Você não está com esse, né, Sergião? Estará. Eu e Sergião temos um óculos onde fizemos o escaneamento facial, o naso, o rosto, cada orelha e o óculos personalizado com o meu nome. E aí? 18 gramas, impresso 3D, feito no Brasil, de um parceiraço nosso. Será que eu consigo personalizar? Há muito tempo atrás, o mago esteta ótico Miguel Giannini, ele pintava as armações. Né? Imagina uma haste de um jeito, frontal de outro. Como será que a gente consegue brincar com isso? Isso eu não tenho a fórmula, tá? Estou jogando a batata quente no colo de vocês. Mas rola 650 bilhões por ano de pessoas que querem algo personalizado. Experiência. Nunca imaginei isso. Queria indicar minha mãe para ir no supermercado. Pena que é na Holanda. Tem um caixa lento. Eles contratam psicólogas para ouvir os velhinhos enquanto eles estão passando as compras. Imagina minha mãe voltando do supermercado nesse. Terapia feita, sem pagar nada. Olha que ideia.
Ai, o mundo está muito rápido, depende para quem. Gostaram? Pena que é na Holanda, mas já pode copiar aqui o modelo. Acontece isso com vocês? Com quem compra óculos? Ou ele vai, ou ele tem... aí é o momento que eu gosto. Por que você não veio antes? Certo? O cara que entra no Uber e fala, ó, corre aí. Por que você não pediu antes? Né? Você não sabe se programar? E não adianta ligar na VixLens e falar, olha, eu tenho uma prioridade aqui. Você tem como entregar mais rápido? Nesse momento tem a oração do urubu. Vai começar, pousa naquela OS, eu rogo uma praga, pousa na OS e vai dar tudo errado, tá? Então não peçam prioridade. Tratem de fazer a coisa direito. Um bolinho de cenoura. Essa é para Carol. Agora, como se vende à distância? Quem aqui compra para o e-commerce, lá na Shein, né? Tem que ser muito rápido. E tem que ser no conceito 3-1-0. 3 passos, 1 segundo cada passo e 0 interação humana. Se você montou um e-commerce pangaré, que fica lá, ninguém vai entrar. Vão entrar e vão te xingar. Vão lembrar muito bem da sua mãe. Então, na venda à distância, nós temos que fazer o live commerce. Tem uma pessoa aqui na sala que fez muito bem o live commerce. Eu tenho que mostrar minha carinha. Inclusive, nesse momento, eu gostaria que fotógrafos aqui da equipe se posicionassem, fotógrafos posicionados, que o marido dessa mulher se posicionasse com o celular, senão ela vai matar o cara. E quero chamar ao palco para receber top vendas no digital, Adriana, da Ótica Mykonos. Por favor, uma salva de palmas. Se o marido não filmar, vai apanhar, hein? Atenção, câmeras. Lencinho, emoção. Olha aí. Lê aqui para mim. O futuro da ótica com IA e inovação. Top vendas no digital. Quem é a Ótica? Ótica Mykonos. Uma salva de palmas. Ela fez uma live que durou quanto tempo? 4 horas. Vendeu bem. 300 óculos. E depois? Depois foi um movimento da minha loja muito grande. Lancei promoções, falei dos lançamentos. E aí foi bastante venda. Como é estar no palco do Vix Academy? Maravilhoso. Foi registrado? O marido tirou a foto? Saiu bem? Muito bem, Adriana. Valeu aí, parabéns. São essas iniciativas que a gente tem que fazer repetir. Ai, mas eu não sou bom no vídeo. Vai sair ruim. Vai ruim mesmo. Você não sabe se o seu ruim é bom para o outro. Bom, então nós temos que estar em todas as plataformas, inclusive no TikTok. Vou monitorando o meu tempo aí, hein? Foi? Atenção. Muito bem. Pausa para a água. Aí. Bom, para a gente entrar no digital, olha como funciona a nossa jornada. Recebi uma oferta por e-mail. O e-mail existe ainda? Sim. E é muito útil. Eu tenho pesquisa. Eu consulto amigo. E aí, Vicente? Prestou aquele produto? Posso comprar aquela bicicleta mesmo? Entrega o que promete? Eu compro. Ou eu visito a loja. Comparo o preço. Download cupom. Vou para o carrinho. Deixa o carrinho lá. Ai, será que eu vou comprar mesmo? Né? Não dá aquela, será que vou, será que não vou? Completa o pedido. Digitaliza o cupom. É primeira compra. Retira na loja. Compra garantia. A gente faz isso em ótica? Garantia estendida? Anota aí. Garantia estendida. E vocês sabiam que vocês podem fazer seguro de óculos, né? Agora baixou o santo, não tinha lembrado disso.
E aí você escreve o review. Muito legal, vou usar o exemplo da Adriana, Ótica Mykonos, foi uma super experiência, Adriano, café maravilhoso, uma entrega sensacional, e vou postar até meu novo visual nas estrelinhas do Google. Mas, para isso, nós temos outras plataformas. Tem o Apple Maps, tem o WhatsApp Business, onde você monta a sua lojinha também. Tá? Principalmente no Android, você consegue pesquisar. Depois vocês fazem o teste. Você clica lá nos 3 pontinhos, encontrar empresa. Digitem daqui, ótica. Verifiquem que ótica vai aparecer, em que ponto de proximidade. Lá não tem estrelinha, mas você monta o seu mini catálogo e você consegue ficar acessível também pelo WhatsApp. E hoje a gente está fazendo um trabalho muito legal de site com o Google Meu Negócio, fazendo SEO. Como é pesquisado óculos em Vitória? Óculos com acento, sem acento, ótica, óptica, ótica em Vila Velha, óptica em Vitória. Tudo isso a gente consegue ligar o imã e atrair aquele segundo item, clientes que ainda não me conhecem. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou sim? Sim ou sim? Eu acho que alguém já dormiu aqui, hein? Mas para tudo isso acontecer, eu preciso de um bom CRM. Quem aqui tem um sistema de gestão na loja? Olha aí. Que oportunidade para vocês investirem. A ótica de vocês vale o que está no sistema. A quantidade de clientes com as informações precisas, onde eu consigo disparar promoções e interagir com o cliente, lembrando que, no primeiro contato, eu preciso pedir autorização. Vicente, eu posso te mandar correspondências promocionais da minha ótica? Sim, senão pode dar um BO violento e até bloquear o chip da loja de vocês. Quem aqui faz pós-venda? Fraco. Vou falar para quem faz e para quem não faz. Quem faz não utiliza quem vendeu para perguntar. Ô Vicente, foi legal a venda que eu te fiz, né? Deu tudo certo, né? Claro. Você induziu. Então, quem fez a venda não vai fazer a parte do pós-venda. Ou manda um formulário. Se bem que as pessoas não têm tempo e, às vezes, elas não veem valor em responder esse formulário. Então, liga. Não adianta falar, mandei, o cara não respondeu. Não. Então, você vai ligar. Você tem 2 minutinhos? Eu faço parte do programa de qualidade da Ótica XPTO. Você pode responder? Atendeu o que você precisava? Você tem alguma dúvida do uso das lentes? Você lembra da garantia? Você sabia que todo mês você pode passar aqui, fazer a limpeza e o ajuste das suas armações? Ok, vai com Deus, sucesso e boa sorte. Pouquíssimos fazem isso. Mas quem faz, sai na frente e consegue maior engajamento até no digital. Chegando próximo aqui do nosso final. Estou no tempo, Otávio? Passos para uma gestão consistente. Tem muito a ver com o que o Otávio falou, e vou ser bem sincero para vocês. Um não sabia o recheio do conteúdo do outro. Nós precisamos fazer reuniões semanais de resultado. Reunião de pé. Sabe aquela reunião de 5 minutos? Para não ficar com aquela enrolação? E nós, brasileiros, não sabemos fazer reunião. Não é discussão, cada um tem que ter uma pauta prévia e depois uma ata. Diária de vendas. Vendedor, você precisa vender tanto por dia, beleza? Beleza, tchau. Já era. E depois mensal de estratégia. Qual vai ser a estratégia para o próximo mês? Dia das Mães, o que eu mais tenho de promocional? Tem algum evento na cidade? Alguma outra ação que eu vou fazer? Foco e ritmo fazem clareza ao time. Eu tenho foco e clareza toda manhã quando vou na academia e sou impulsionado pelas postagens do Otávio. Empoderamento das equipes. O primeiro P do PPT. Precisamos capacitar e dar autonomia. Quando o McDonald's chegou no Brasil, para ser conhecido, a equipe tinha autonomia de... O cliente falou, está muito passado, não está legal, pegava, jogava fora e dava outro. É muito mais rápido você desenrolar
principalmente quando você é novo, do que burocratizar. Não, você vai preencher aqui um formulário, né, de 3 folhas, para fazer. Não, já era. Resolve e depois vê o que vai fazer. Então, na linha de frente, agilidade, né, e sempre melhorando o processo. Lembra daquele relatório que eu falei do meu diretor? Eu mudava a data, mandava os mesmos números, e o cara achava que era relatório bom. Comunicação aberta. Aquele fluxo que o Otávio mostrou, é muito complexo a gente poder ter a gestão do tempo e melhorar a comunicação. Temos chiado de comunicação diariamente. Né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Dica do Coan. A Arte de Fazer Acontecer. É um livro sobre gestão do tempo e você fazer do seu dia um dia mais produtivo. A Arte de Fazer Acontecer. É a metodologia GTD. E todos da equipe têm que entender os básicos. Não adianta você montar um painel da NASA com um monte de indicador. Você tem que ser prático. Tá bom, beleza, aplauso, podemos melhorar. Se está ruim, que pontos a gente pode melhorar, o quem na equipe e qual o plano de ação. Muito obrigado. Lembrando que estamos à disposição. Lembre ali, @soucarloscoan. Todo o conteúdo aqui que eu apresentei para vocês, quem quiser, a gente vai disponibilizar para vocês. E desejo ali saúde e sucesso. Até a próxima. Muito obrigado.